Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se você sente que ela parou de te valorizar, não é porque ela mudou, é porque você mudou. Mas hoje, eu vou te mostrar exatamente como virar esse jogo. Quantas vezes você já se pegou se perguntando: o que aconteceu? Por que ela esfriou comigo de repente? No começo, era tudo diferente. Ela te mandava mensagem primeiro, te elogiava, parecia animada em te ver. Mas agora, você fala e ela demora horas para responder. Você chama para sair e ela tá sem tempo. Você demonstra carinho e ela finge que nem percebeu. E o pior, você continua lá, esperando, insistindo, tentando fazer dar certo. Sabe por quê? Porque você acha que mostrar o quanto se importa vai fazer ela voltar a te valorizar. Mas deixa eu te contar uma verdade dura que ninguém teve coragem de te dizer até agora. Ela não parou de te valorizar do nada. Ela só entendeu que você não se valoriza. Você se entregou demais, muito rápido, sem que ela tivesse feito por merecer. Você deixou claro que ela era prioridade, enquanto você era apenas uma opção. Mas isso acaba hoje, porque neste vídeo, eu vou abrir contigo o código de comportamento que homens fortes e estoicos usam para se posicionar emocionalmente, recuperar sua energia e reconquistar o respeito e o valor que você mesmo perdeu. Não com joguinhos, mas com disciplina mental, afastamento estratégico e, principalmente, com autodomínio, como ensinavam os grandes estoicos. Se você está cansado de ser o cara que se esforça demais e recebe de menos, se você quer virar esse jogo de uma vez por todas, recuperar sua postura, sua confiança e fazer com que as mulheres voltem a te ver como alguém de alto valor real, então já se inscreve aqui no canal, porque eu trago conteúdo direto, sem enrolação, para formar homens mais fortes, racionais e emocionalmente blindados. Deixa o like agora, porque quando esse vídeo terminar, você não vai ser mais o mesmo cara que deu o play. Vamos começar. Você já percebeu quando uma mulher começa a mudar? No início, ela mandava mensagens com entusiasmo, respondia rápido, colocava emoji, risos, até mostrava interesse em te ver, e de repente, tudo esfria. As mensagens vêm secas. Os emojis desaparecem. Você fala, ela visualiza e demora horas para responder. Ou pior, responde com um HM, pois é, ou nem responde nada. E você começa a se perguntar, o que eu fiz de errado? E é aí que você começa a se esforçar ainda mais. Chama ela com mais frequência. Tenta ser mais gentil, mais presente, mais paciente. Manda mensagens maiores, tenta puxar assunto, marca que viu os stories dela para ver se ela nota você de novo. Mas tudo isso tem o efeito contrário. Quanto mais você corre atrás, mais ela se distancia. Quanto mais você tenta mostrar valor, menos valor você parece ter. E isso não é só doloroso, é humilhante. Porque no fundo, você sabe que está entregando demais e não recebendo quase nada em troca. Você está tentando manter viva uma conexão que claramente só você está alimentando. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar tudo agora. Existe uma lógica por trás desse comportamento. Ela não age assim por maldade. Ela age assim porque você, sem perceber, entregou a ela todo o seu valor emocional de graça, sem que ela tivesse que conquistar, merecer ou corresponder. A boa notícia, você pode virar esse jogo e não precisa correr atrás. Não precisa implorar, muito menos fazer joguinhos infantis. Você só precisa entender como reposicionar sua energia, sua presença e seu valor. Agora me responde nos comentários. Você já passou por isso? Quando percebeu que estava se esforçando sozinho? Quero saber sua história. A maioria dos homens comete o mesmo erro quando percebe que uma mulher está se afastando. Ela começa a demorar para responder. Fica fria, seca, esquisita. E aí o instinto bate. A resposta automática é tentar compensar. Você começa a mandar mais mensagens. Se esforça para parecer mais interessante. Demonstra mais carinho. Faz declarações que antes guardava. Oferece presentes, elogios, favores. Tudo isso na esperança de que com mais esforço ela volte a enxergar o seu valor. O problema é que esse movimento só prova uma coisa para ela, que você está desesperado. Ela não vê isso como demonstração de afeto. Ela vê como falta de amor próprio. Ela sente que você está tentando comprá-la emocionalmente. E pior, ela percebe que não precisa fazer nada, porque você já se entregou inteiro. Enquanto você pensa, ela vai perceber o quanto eu gosto dela. Ela pensa, ele já está rendido. Posso tratar como quiser. É cruel, mas é real. Quando uma mulher sente que tem o controle total da situação, ela para de investir. Ela testa até onde você aguenta ser ignorado. Ela mede quanto de dignidade você está disposto a sacrificar para continuar por perto. E infelizmente muitos homens caem nesse ciclo.
Quanto mais ignorados, mais tentam provar seu valor. E quanto mais provam, menos são valorizados. É um ciclo vicioso. Você acha que está reconquistando, mas na verdade está sendo observado com desdém. Cada mensagem sua passa uma única mensagem para ela. Eu aceito ser desprezado, desde que você ainda me dê atenção. Essa é a armadilha que precisa ser quebrada agora. E o primeiro passo para isso é entender por que essa atitude só destrói sua imagem e como uma postura estoica pode virar completamente esse jogo. O erro mais comum que os homens cometem quando sentem uma mulher se afastar é acreditar que podem reconquistar a atenção dela com mais esforço. Eles acham que o amor se conquista com insistência. Ela está fria? Então ele manda mais mensagens. Ela está distante? Ele tenta se fazer mais presente. Ela está desinteressada? Ele aumenta a dose de atenção, carinho e disponibilidade. Tudo isso movido por uma ilusão, de que quanto mais ele mostrar que está ali por ela, mais ela vai valorizá-lo. Mas a realidade é brutalmente diferente. Ninguém valoriza o que está sempre disponível. É a natureza humana. Aquilo que é fácil de obter perde o brilho. Aquilo que está sempre à disposição é automaticamente percebido como inferior. E é exatamente isso que acontece com muitos homens. A presença constante, as mensagens diárias, os convites para sair, os elogios exagerados, tudo isso, que você acredita ser demonstração de carinho, se transforma em banalidade. Você se torna previsível. Ela já sabe exatamente como você vai agir, o que vai dizer, como vai reagir. E o previsível é descartável. Ela sente que tem você na palma da mão. E quando isso acontece, a curiosidade acaba. A admiração desaparece. O mistério que atraía vira rotina. O respeito dá lugar à indiferença. E é aí que muitos homens se perdem. Porque ao perceberem esse distanciamento, em vez de recuar, se reposicionar e manter sua dignidade, eles intensificam a entrega, dão ainda mais, fazem ainda mais, correm ainda mais. Mas isso só acelera o processo de rejeição, porque quanto mais você se entrega sem reciprocidade, mais você reforça que não se valoriza. E se nem você se valoriza, por que ela valorizaria? Esse é o ponto cego da maioria dos homens. Confundem insistência com amor, mas amor de verdade exige equilíbrio, respeito mútuo e presença com propósito, não desespero disfarçado de carinho. Existe uma diferença clara entre um homem que é guiado pelas próprias emoções e um homem que domina a si mesmo. E essa diferença está no princípio fundamental da filosofia estoica: autodomínio emocional. Os estoicos acreditavam que você não controla o mundo, nem as pessoas, nem os acontecimentos externos. Mas existe uma única coisa que você pode e deve controlar: a forma como você reage a tudo isso. Sêneca dizia: a maior liberdade está em não depender de nada que não esteja sob seu controle. E o que isso tem a ver com ela não te valorizar mais? Tudo. Porque quando você reage ao distanciamento dela com desespero, ansiedade, carência e necessidade de validação, você está entregando a ela o controle sobre a sua paz, seu valor e sua identidade. Você transfere o centro da sua força interior para algo que está fora de você. Você se torna refém da presença dela, do afeto dela, da atenção dela. Você para de agir como homem e passa a reagir como um dependente emocional. E aí está o problema. Ela começa a te ver como alguém instável, alguém que se desmonta quando não é validado, alguém que precisa de aprovação constante para se sentir suficiente. E ninguém respeita aquilo que parece frágil emocionalmente. O estoicismo te mostra o caminho contrário. Ele ensina que o verdadeiro valor de um homem não está em como ele conquista a atenção dos outros, mas em como ele mantém o próprio equilíbrio quando é ignorado, rejeitado ou testado. Você não deve buscar nela o sentido da sua autoestima. Ela deve ser apenas uma consequência da sua vida, não a razão central dela. Você é o seu próprio fundamento. Seu foco deve estar em evoluir, crescer, disciplinar sua mente e construir um caminho que tenha propósito mesmo sem aplausos. A mulher que enxergar esse homem centrado, firme e emocionalmente inabalável, essa sim vai te valorizar de verdade. Mas isso só acontece quando você para de reagir à ausência dela e começa a responder à vida com racionalidade, estratégia e silêncio. Agora que você entendeu a lógica por trás da perda de valor, é hora de agir com estratégia. Não adianta apenas ter consciência. Você precisa de comportamento alinhado com a sua nova mentalidade. Passo 1. Suma. E não, isso não é joguinho. É um reset emocional. Quando você some, você quebra o padrão de previsibilidade. Ela estava acostumada com sua presença constante, suas mensagens, sua atenção automática. De repente,
silêncio. É nesse vazio que a dúvida nasce. Ela começa a se perguntar: será que ele cansou? Será que perdeu o interesse? Será que ele encontrou alguém melhor? E o mais importante, ela começa a sentir sua ausência, algo que só é possível quando você para de se oferecer. Passo 2. Reconstrua o seu centro. Enquanto você está em silêncio, você não está esperando. Você está se reconstruindo. Treine, trabalhe, leia, melhore sua aparência, organize sua rotina. Volte o foco para você. Isso não é para causar ciúmes. É para realinhar sua identidade. O objetivo não é fingir que está bem. É ficar bem de verdade. Você precisa voltar a ser o homem que ela conheceu lá no início e mais. Alguém que se bastava, que tinha propósito, que não colocava uma mulher como centro do universo. Passo 3. Retorne com postura. Se apenas se ela voltar a te procurar, você não volta igual. Você não responde com ansiedade. Você não tenta recuperar o que vocês tinham. Você responde com calma, presença e firmeza. Nada de perguntas como: por que você sumiu? Ou: você ainda sente algo por mim? A nova versão de você não precisa disso. Ela sente pela sua postura que agora quem escolhe é você. Ela percebe, sem palavras, que perdeu um homem de valor e que, se quiser ter acesso a isso novamente, terá que merecer. Essa é a diferença entre agir por emoção e agir por estratégia. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem estoico. Ela não te valorizava porque você se entregou demais. Quando um homem abre mão de seus limites e se doa sem esperar reciprocidade, perde o respeito que merece. Valor não é medido pela quantidade de esforço ou perseguição, mas pela consciência do próprio valor e pela capacidade de se afastar quando não é tratado com dignidade. O verdadeiro poder não está nas palavras que você diz, mas nas ações silenciosas que mostram quem você realmente é. Retomar o controle da sua vida não é questão de insistir ou implorar, mas de agir com firmeza, mantendo-se íntegro e inabalável diante das circunstâncias. A força de um homem está na sua atitude diante do desrespeito. Não se entrega, não aceita menos do que merece e sabe quando é hora de se afastar. Essa postura transforma sua história e redefine o que os outros esperam de você. Se você está pronto para mudar, para sair desse ciclo de entrega sem retorno e conquistar o respeito que sempre quis, o momento é agora. É preciso mais do que vontade, é preciso estratégia, disciplina e conhecimento. É aí que o estoicismo entra como um aliado poderoso, ajudando a desenvolver autocontrole, clareza mental e propósito firme em cada decisão. Se você quer aprender a aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia com clareza, firmeza e propósito, não deixe para depois. Acesse agora o e-book completo, Domine o Estoicismo. O link está no primeiro comentário fixado. Transforme sua vida, conquiste o respeito que merece e torne-se o homem que nunca mais se entrega demais. Se inscreve no canal A Sabedoria Oculta, deixa o like se esse conteúdo te fez refletir e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua mudança começa com um passo. Dê esse passo agora. Nos vemos no próximo vídeo.